de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Pai, te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, porque o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo e uma vida em abundância. Te rendo graças, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela graça que temos diante do Senhor. Obrigado, Pai. Como disse o pastor Antônio, sem Ti nada podemos fazer, mas contudo nós podemos fazer com o Senhor, porque nada é impossível para aqueles que creem, e nós cremos no Teu poder e na Sua palavra. Espírito Santo, nos ajuda nessa manhã a recebermos aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, que eu possa transmitir aquilo que vem do alto, que vem do trono de Deus, para as nossas vidas, para que sejamos, Pai, guiados no caminho da verdade, e a verdade é a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo amor com o qual o Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores, mas o Senhor transformou aquele pecador numa nova criatura. Obrigado, Pai, pela transformação de vida. Obrigado porque o Senhor nos ensina todos os dias, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar? Obrigado, queridos. Eles estavam cantando sobre nos consagrarmos, entregarmos. Sabe por que é tão bom em nos entregarmos ao Senhor? Porque Ele se entregou por amor de nós. Ele se entregou primeiro. Então Ele nos ensina, nos mostra, nos guia, porque é fácil confiar a alguém que deu a sua vida por nós, porque Ele não teve a própria vida como preciosa para si mesmo. Ele considerou a nossa vida mais importante, ao ponto de dar a sua própria vida. Oh, happy day! Bênção demais, queridos, bênção demais. Fica ligado, hoje tem muitas coisas boas da parte do Senhor para nossas vidas. Eu vou ministrar, como o pastor Antônio falou, uma palavra que eu creio que veio da parte de Deus para nos fortalecer, para nos abençoar. Mas no final nós vamos orar e impor as mãos sobre cada um de vocês que desejarem receber a imposição de mãos. Mas por que vão impor as mãos? Porque é bíblico. Porque a imposição de mãos transfere unção. E nós cremos que o diabo está tentando fazer tudo para impedir que possamos viver ainda esse ano as promessas desse ano. Mas nós cremos no poder da unção que despedaça todo jugo. A unção que quebra cadeias, barreiras e nos deixa livre para viver segundo o plano de Deus. No livro de Atos, no capítulo 6, quando eles separaram aqueles diáconos para servir ao Senhor, para fazer a obra do Senhor, eles oraram e escolheram dentre eles homens de boa reputação, com bom testemunho. Nós, ao vivermos segundo a palavra de Deus, dando bons testemunhos, com integridade no nosso coração, nós nos qualificamos para viver o melhor de Deus. E eles impuseram as mãos sobre eles. Por quê? Se não eram homens de boa reputação, com bom caráter, por que precisaram impor as mãos?
porque viria uma unção renovada sobre eles, para conquistar aquilo que essa nova etapa preparou. Amém? Nós estamos entrando em novas etapas. E o Senhor não vai deixar de nos abençoar com aquilo que nós precisamos para andar segundo Ele planejou, de vitória em vitória. O Senhor não nos fez um vermezinho de Jacó. Isso era o sentimento do profeta. Ele nos fez seus filhos. Ele nos fez, como disse Gedeão, um menorzinho, pequenininho, um nada, um Zé Ninguém. Diga assim, eu sou alguém. Aleluia. Nós somos alguém gerado por Deus. Amém? Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus. Nós vamos falar sobre os princípios do reino de Deus. Sabe que alguns podem dizer que são chaves. Isso é fraseologia. Podem dizer que são estratégias. Mas, queridos, podemos chamar de diversas maneiras. Mas quais são as características essenciais do que é o reino de Deus? Que é do tema que o Senhor nos deu para esse mês. Como é esse reino? Como eu devo me comportar e agir nesse reino? Quais são os benefícios desse reino? Para usufruir dos benefícios e saber como eu devo me mover para receber do melhor de Deus, eu preciso conhecer os princípios que governam esse reino. Se nós vamos para um outro país, Dinorá veio avisar que foi abençoada com a passagem para os Estados Unidos, que ela estava crendo, amém? Amém. E se nós pudermos ir juntos, amém? Conte comigo para carregar mala. Eu estou ali para lhe servir. Eu sei que você tem habilidade de falar, mas se precisar alguém, eis-me aqui. Mas é uma brincadeira, mas nem tanto. Mas olha só, há 37 anos, eu mantenho o meu visto para os Estados Unidos ativo. Até março desse ano agora. Eu estou sem visto ativo. Se ela dissesse, pastor, eu gostaria muito que você fosse comigo, me ajudasse nessa viagem, eu estaria impedido de usufruir do que estaria sendo me oferecido por descuidar de algo simples. Entende a importância dos princípios? Oh, como eu gostaria. Eu gosto dos Estados Unidos. Ah, porque lá é melhor que o Brasil? Não, é diferente. Mas eu gosto de lá. Mas eu hoje não estou qualificado. Meu passaporte está válido, mas eu não estou qualificado para entrar. Não, mas eu vou entrar pelo México corrido, chamar um coiote. Sabe que tem pessoas querendo entrar no reino de Deus com coiotes? Se você não sabe o que é o coiote, é aqueles agentes do inferno que tentam sorrateiramente colocar a gente nos Estados Unidos e viver ilegalmente. Não vão usufruir das bênçãos daquele país. Não, eu vou por Cuba, pega aquele barco, quase que afunda. Se não for para entrar pela porta da frente, para usufruir dos benefícios, do que a gente está lá, e lá e fica preso. Nós não podemos ficar presos, porque Ele nos libertou para vivermos. Se você quiser, eu faço um pedido especial para acelerar lá no consulado, amém? A gente vai lá, olha, tem uma viagem marcada urgentíssima. Uma idosa mais idosa do que eu e um idoso como eu. Prioridade. Mas, queridos, nós podemos ter prioridades natural, mas se não dermos prioridade para o espiritual, como podemos dizer que a culpa é do governo? Não, a culpa é do governo americano, que não libera esse visto, e que é caro, e é caro. Não, a regra está lá. As leis de Deus estão aí. O reino de Deus está sendo anunciado. E nós vamos ficar dando desculpa que a gente não entra, porque tem uma regra, porque é caro.
Graças a Deus para a nossa salvação, para viver no reino de Deus, o preço já foi pago. Não é que é de graça, porque houve um preço e já foi pago. Mas nós não precisamos pagar. Você abriu comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Esse texto eu trouxe porque ontem o nosso apóstolo, durante uma cerimônia de graduação dos formandos da Escola de Ministros Rema, São Paulo 2024, ele citou esse texto, e aquele texto tocou no meu coração quando eu ouvi. Também no final, antes de nós impusermos as mãos, nós vamos apresentar a vocês os graduados da Escola de Ministros desse ano, para que você conheça que são homens e mulheres de Deus. Graduados, dá um tchauzinho assim. Nesse ano ou em outros anteriores? Okay. Quem mais é dado, a gente aceita qualquer coisa. Como é que diz a palavra? Agora eu estou graduado, então faça valer e viva segundo a palavra que recebeu. Bom, depois a gente fala mais. Amém? Não é esse o tema de agora. Aleluia. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé não é opinião, não é ideia, não é um pensamento, é uma certeza absoluta. Assim a fé funciona. A fé opera. É um dos princípios do reino de Deus, é a fé. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É a característica do reino de Deus. Mas sem fé, como é que eu vou viver a justiça? Como é que eu vou viver em paz? Porque as situações se levantam tentando tirar a nossa paz. Mas por que eu tenho paz no meio de tantas pressões? Por causa da fé. Mas a fé não pode ser uma opinião, não pode ser um sentimento. Tem que ser uma certeza. Olha, a pressão vem, a situação se levanta, mas eu creio que meu Redentor vive. Eu creio no poder de Deus operando em minha vida. O diagnóstico chegou, a situação chegou, mas eu creio que Deus é comigo. Eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas meu vizinho tem fé, minha mulher tem fé. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos andar segundo a nossa fé. Minha mãe tem fé, ela ora por mim. Não vai operar se nós não tivermos fé. E a fé é a certeza. A convicção. Você acha que é assim? Não, não acho. Tenho certeza. Mas você acha que a Bíblia é assim como diz? Essa história de Adão e Eva? Tenho certeza. Não, isso aí é tua cabeça, que já está assim, com essa lavagem. Graças a Deus fomos lavados pela água da palavra. Convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Sabe que ler e estudar e ouvir sobre aqueles que já venceram pela fé nos fortalece, nos dá convicção. Assim como Jabes orou, também vou orar. Porque se Deus fez por ele, faz por mim. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós podemos ver, o livro de Hebreus vai falar muito sobre isso. Pela fé, quais são as conquistas? E nós podemos andar e olhar ao nosso redor pessoas que pela fé venceram situações que naturalmente eram impossíveis. Então ninguém vai me convencer que fé não funciona. Fé funciona. O pastor Antônio não citou, e não é exposição, porque ele mesmo já pregou isso publicamente, aqui na igreja. Quando ele chegou para o Verbo da Vida, e eles contavam algumas situações, ele morava num município vizinho aqui em São Paulo, em torno de uns 30 quilômetros mais ou menos. E a igreja que ele congregava e ele pastoreava era uns 3 ou 4 quilômetros da casa dele. Ia lá para 30. Várias vezes ele ia para a igreja, acabava a gasolina, tinha que ligar para o genro,
me socorre aqui. Porque não tinha condição financeira para aquilo. Mas vindo 30 quilômetros nunca faltou. O que aconteceu? Não é que no trajeto aqui a gasolina não melhorou. Não, foi a fé. A fé. Ele começou a declarar, não, eu não sou miserável, eu sou mais do que vencedor. Eu sou abençoado por todos os lados. E a fé mudou não só a condição. Ah, mas a fé então fez o dinheiro chegar? O primeiro movimento da fé é fazer a gente trabalhar. Mas trabalhar sabendo que Deus coopera conosco. Aleluia. E graças a Deus hoje ele vive um testemunho de milagres. Por causa da fé. Aleluia. Então ouça os testemunhos daqueles que já venceram pela fé. O que você fez? Eu tenho ido buscar. Muitas vezes ao longo do ano eu converso com pastores que venceram pela fé. Me diz, como é que você venceu? Como é que você permaneceu? E eles vão falando e aquilo vai me fortalecendo. E sabendo que é possível continuarmos vencendo todos os dias pela fé. Verso 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra. Eu, quando congreguei em Brasília, o pastor, o presidente da igreja, era um professor de física nuclear. E eu fui perguntar para ele. Chama Robson Rodovalho. Bispo Robson, como é que você, sendo professor de física nuclear, da Universidade de Brasília, crê em Deus? Ele disse, não for pela palavra de Deus, não tem explicação para o universo. A ciência tem procurado, desde que se foi buscado conhecimento, provar a existência do ser humano e das coisas que nele, no mundo existem. Não tem solução se não colocar Deus na equação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado. Pela palavra. No grego, essa palavra que foi traduzida como palavra é rema. Oh, aleluia. Essa palavra é rema. Que quer dizer, aquilo que é ou foi dito, proferido por viva voz. A palavra, a fé tem uma voz. Diga assim, a fé tem uma voz. E essa voz é a palavra de Deus. Eu tenho fé. Se não fala, ela não opera. Porque a palavra que revela, ela foi falada. Imagina se eu estou aqui. Recebe aí. Como vocês poderiam se fortalecer na fé se eu não tivesse uma forma de levar a vocês o que a palavra de Deus diz? A própria palavra de Deus é a revelação de Deus. Eu penso que é o meio que bloquinho de nota de Deus, que compartilhou conosco daquilo que ele estava por fazer e ainda vai fazer. Por isso que a nossa escola bíblica chama Rema, porque é a palavra que nos foi revelada, que foi falada. E por que a gente chama de palavra falada? Porque ela foi revelada a nós. Ela foi dita, ela foi transmitida e também escrita. No passado, exceto as tábuas, o tablet de Moisés, eu fico imaginando como seria a atualização do tablet. Bom, ele teve uma primeira atualização, porque quebrou e teve reposição, né? Essa palavra, ela era transmitida de boca a boca. Depois de anos ela foi escrita como foi escrita, que temos até hoje. Então a palavra falada é a que produz fé. A lei da fé, ela opera pela palavra que eu creio e o que eu falo. Se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te do mar, crer no seu coração e não duvidar, aquilo que ele disse vos será feito. O que é que vai ser feito? O que eu creio. Se eu creio e falo, vai ser feito. Se eu não falo, não será feito. Eu posso ficar, põe os boletos na minha frente, Senhor, tu sabes. O religioso vai dizer, Senhor sabe de todas as coisas. Mas ele disse para falarmos.
Amém. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Por quê? Por causa da fala, por causa da declaração da palavra, por causa da fé na palavra. E aí coisas começam a existir, como o suprimento para o pastor Antônio na época, agora ele mora 300, 400 metros daqui, né? Outro nível, né? Mas o suprimento veio a existir porque ele gerou fé e falou fé. Amém? Abra comigo no livro de Lucas, por favor. Vamos começar a mensagem. Capítulo 16 e versículo 16. Eu vou ler esse texto pela Bíblia Almeida, revista e corrigida. Depois vou ler pela NVT, para você não ficar chateado. Aleluia. Lucas 16, 16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Diz até João. Desde então, de que João? João Batista, que estava anunciando no deserto, como havia sido profetizado. Desde então, desde João Batista, é anunciado o reino de Deus. Desde então, não quer dizer que foi anunciado por um tempo. Não quer dizer que foi anunciado durante a primeira fase, o primeiro século da igreja. Desde então, quer dizer que continua até agora. Está sendo anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega a força para entrar nele. Não é por força nem violência como a gente pensa. Não é pelo ser truculento. Mas é pelo poder de Deus. Mas tem que pôr força. E a força que nós temos que pôr é na fé. Nos princípios de Deus. Não é sem esforço. Temos que nos esforçar. A Bíblia fala num texto, no Novo Testamento, nós devemos desenvolver a nossa salvação. É com esforço de querer entender e viver segundo os princípios do reino de Deus, porque Ele é maravilhoso. Os princípios do reino de Deus, Ele começou a anunciar, como disse aqui no livro de Lucas, a lei e os profetas. Quando Deus deu a lei a Moisés, não é porque Ele queria criar uma regrinha. Eu quero que vocês não façam isso, não façam isso, não façam isso, por isso eu vou colocar essas regras. Era uma instrução, porque o povo estava querendo ir para todo lado. E Deus sabia que ir para todo lado não era o que Deus tinha preparado para o melhor do seu povo. E Ele deu a lei. Os profetas que seguiram de Moisés até o livro de Malaquias, estavam nos instruindo, especialmente no caráter e em como nós deveríamos agir. Ele estava desde o princípio, desde a fundação do mundo, quando Deus preparou o Éden e colocou ali Adão e Eva, era para que todos nós vivêssemos todo o tempo, eternamente, na plenitude do reino de Deus. Não é que ele mudou de ideia, não, eu fiz aí um barraquinho, uma comunidade, mas agora eu vou fazer o reino. Não, o reino era o plano de Deus original, desde a criação e da fundação do mundo. Então, quando Jesus vem nos resgatar do pecado e da morte, Ele vem nos transportar para o reino, para que possamos, ainda assim, que estejamos na terra por enquanto, até que ela seja desfeita e restaurada por uma nova terra e um novo céu, nós possamos viver aqui e agora, segundo os padrões do reino. Aleluia. No mesmo versículo, na NVT, diz assim: até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Hoje, graças a Deus, somos guiados pelo Espírito. Graças a Deus, somos guiados pela palavra, que é Espírito e vida. Continuando. Agora, porém, eu gosto dessas expressões. Agora, a partir de então. Mas eu gosto do agora porque a gente fala assim, agora estava falando na época de João. O agora é agora? Agora é hoje. Agora.
Ah, mas era agora lá. Sim, o agora de amanhã vai ser amanhã. O agora de ontem foi ontem. Agora é agora. Eu gosto dessa expressão por causa disso. Porém, as boas novas do reino estão sendo anunciadas. Mas o que são as boas novas? A cura que há em Cristo. A salvação que só existe um caminho. A paz e alegria. E a gente gosta de ouvir sobre tudo isso. Quem gosta de ouvir sobre paz e alegria? Prosperidade. Saúde plena. Nós gostamos de ouvir dessas coisas. E são componentes e características do reino. Agora, quem gosta de ouvir dizendo que tem que perdoar quem não está gostando? É o mesmo princípio do mesmo reino. Porque o reino, ele não vai só falar as boas novas do reino, não vai só falar, e vai falar sim das coisas que estão por vir, do benefício da nova vida eterna com Cristo, mas também vai falar do caminho para chegar lá. A Bíblia diz que Jesus, ele se apresentou com: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Agora, qual é esse caminho? O caminho é a palavra, porque Ele é a palavra que se fez carne. E na palavra vai falar dos benefícios do reino, mas também vai falar dos requisitos do reino. Eu posso descrever dos benefícios de estar na América do Norte, porque eu também sou americano, mas sou do Sul. Eu sou sul-americano. Mas da América do Norte, eu posso falar dos benefícios, mas hoje eu estou impedido de entrar lá. E se alguém não falar para mim, você precisa preencher o formulário no consulado americano, pagar uma taxa, fazer uma nova entrevista. Eu creio que minha renovação vai ser facilitada, porque 37 anos com visto, acho que eles não vão imaginar que agora eu vou querer dar um golpe neles. Por isso que é importante a boa fama. Mas se alguém não disser qual é o caminho para eu tirar o meu visto, eu não tenho acesso àquilo que eu vejo como uma boa coisa. Então, anunciar o reino de Deus não é só falar dos benefícios de ir na Disney, SeaWorld. Na época ainda tinha aquela chamu, aquela orca maravilhosa, tinha um show muito bom. E outras coisas. Eu já estive até nas cataratas do Niágara. Quem já ouviu falar das cataratas do Niágara? Foz do Iguaçu é melhor. Eu já estive nas duas. Mas não é bom, água mais transparente, mais limpinha. Eu posso falar dos benefícios. Eu não tenho que ficar com raiva e bravinho, magoado, quando alguém diz assim: mas você tem que fazer o visto. Tem que pagar uma taxa. Tem que fazer uma entrevista se necessário. Quem é que decide se eu tenho que fazer entrevista? Eu. Certo? Errado. É o consulado. São eles que vão decidir o que eu tenho que fazer para chegar lá. Porque a regra é dele. Mas não concordo com esse negócio de fazer entrevista. Vá para a Foz do Iguaçu. Então, anunciar o reino é falar dos benefícios, sim, mas também é falar dos requisitos, sim. Aleluia. Agora, pois, as boas novas do reino estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. Ansioso, entenda, que é desejoso, com intensidade. Não é aquela coisa: eu vou fazer qualquer coisa, eu vou pelo México. Não. É uma motivação firme. Amém. Aleluia. Vá comigo em Mateus, por favor, capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus. Uma das coisas que um pastor falou comigo em 2016, ele falou alguma coisa e aquela fala dele me fez entender parte de como eu era ou sou de uma forma mais explicada. Ele diz assim: se mostrarmos uma laranja para uma pessoa no meio do povo de Deus, a pessoa logo assim: puxa, quantas laranjas tem? 10 laranjas? Vamos fazer um suco. E vamos fazer esse suco, vamos tomar, mas também podemos até revender e produzir mais laranjas. É bom você ter o seu e investir para ter mais? Ele diz: mas com Francisco é diferente. E ele falou uma coisa que é uma característica minha desde a infância.
Ele diz, mas se mostrar umas laranjas, 10 laranjas para Francisco, ele vai querer logo pensar, como é que eu vou produzir laranja, fazer uma fazenda para exportar para os Estados Unidos? Porque desde pequeno eu tive uma infância com muitas dificuldades. Eu não queria ficar onde eu estava. Eu queria crescer, eu queria avançar, eu queria fazer coisas importantes. Isso para mim é ser grande. E ele colocou de uma forma que eu falei assim, não é que é isso mesmo? Porque em todo o meu caminhar eu vi assim, eu não quero ficar onde eu estou, eu quero estar melhor amanhã. No reino de Deus é assim. Eu tenho que sempre estar querendo melhor, sempre tendo mais e melhor da parte de Deus. Mateus 5,17, eu vou ler pela versão da nova versão transformadora. Diz assim, não pensem, Mateus 5,17, não pensem que vim abolir a lei de Moisés. Jesus não veio dizer, a lei está errada. Ele ensinou uma nova aliança, superior à anterior. Não, mas é que então, Jesus acabou com a lei, então agora eu posso fazer o que eu quero. Se fizer segundo a nova aliança, já está cumprindo a lei. Porque na lei você vai ver, não matarás, não roubarás, blá, 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 blá. E quais são as boas novas? Ame ao Senhor teu Deus, é o primeiro e maior de todos os mandamentos. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus não veio dizer assim, estava difícil, agora vamos facilitar a vida de vocês? Não, ele colocou num patamar superior, para que quando nós cumprimos a lei da palavra, do Espírito e da vida, a gente já esteja automaticamente cumprindo as demais. Porque quem ama a si mesmo, ama a Deus, ama ao próximo, não vai roubar, não vai matar, não vai adulterar. Então não é que ele veio baixar a barrainha, não, ele aumentou o nível. Mas é mais fácil. Sempre foi fácil. O que basta é uma decisão de querer. Não pensem que vi abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas. Ele estava citando inclusive os profetas. Vim cumpri-los. 19. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado menor nos reinos dos céus. Pense numa palavra que eu não gosto, é pensar em diminuir. Em ser menor no reino. Imagina, no reino dos céus, na eternidade, ser menor. Não. Nós todos queremos ser maiores. E como é que eu faço? Continuação do versículo. Vamos ler. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino de Deus. Note que ele coloca 2 patamares. Obedecer e ensinar. Porque ensinar sem obedecer é hipocrisia. Jesus falou de um povo que estava sendo hipócrita, que estava fazendo uma parte da lei, vamos dizer, a parte que para eles era mais fácil, que era dar o dízimo. Tem gente que quer dar o dízimo, mas não quer obedecer. Jesus disse assim, fica tranquilo, dê o seu dízimo, não estou nem aí com o que você vai fazer da sua vida. Não foi o que ele disse para aquele povo. Ele diz, hipócrita. Está dando dízimo para tentar aliviar a própria culpa. Ele diz, não, o pastor não vai falar nada, já que eu estou dando dízimo. Mas não é o que a Bíblia diz. Ele diz, primeiro obedeça, depois ensine. Aleluia. Boa essa palavra, não é? Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. É ensinar o que nos faz ser grande e possamos viver na plenitude desse reino. O Senhor tem maravilhosas e grandes promessas. O Evangelho baseado em muitas melhores promessas. Mas nós precisamos viver segundo os princípios do reino. Quem está entendendo? Verso 20. Eu os advirto, a mesmo que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus,
vocês jamais entrarão no reino dos céus. Ah, mas a lei não diz que eu preciso. A lei natural, humana. A lei religiosa. Mas e a justiça de Deus? É mais alto, é além, é melhor, para que possamos viver o melhor dessa terra. Quantos querem viver o melhor dessa terra? É só viver nos princípios do reino. É obedecer a palavra e ensinar a palavra. Note que ele não está dizendo só de quem obedece. Não, eu obedeço a palavra, mas quem você está falando, ensinando? Ele disse, se não fizermos isso, não entraremos no reino. Aleluia. Agente 007. Você precisa ensinar as pessoas o que é viver na palavra. Pelo testemunho de Jesus, ele ensinava como quem tem autoridade, porque ele vivia a palavra e ensinava a palavra. Aleluia. Diga assim está falando comigo. Aleluia. Aleluia. Porque grande parte do que o Senhor está tratando conosco é o conhecimento. E o conhecimento é lícito, é bíblico. E nós sabemos que Deus não é contra adquirir conhecimento natural, ao contrário. Devemos estudar naturalmente, sabendo, tendo capacidade na sua própria profissão, desenvolvendo na sua capacidade de ver, de enxergar, de ensinar. É tudo bíblico e é correto. Deus não é contra isso. Mas Ele está dizendo, tem coisas que são mais importantes. Tem coisas que são mais importantes. Amém? Boa parte do que nós fazemos na igreja é ensinar o que é mais importante. Pastor Antônio, quando chegou na igreja, nem gostava de ler. Tinha que forçar, tinha que obrigar. Se não ler, vai ficar de castigo, no milho. Até que aprendeu e viu o benefício. Mas não é o que ele queria ouvir, não. Eu sei que tem pessoas que já gostam de ler. Eu era um que não gostava. Mas nós precisamos ouvir aquilo que nos qualifica para entrarmos e usufruirmos dos benefícios. Tem benefício do reino de Deus? Nós precisamos avançar para entrar nele. Isaías capítulo 9, no versículo 6, diz assim. Isaías 9,6, eu vou ler pela versão transformadora esse texto. Isaías 9,6 diz assim, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O profeta Isaías, ele estava anunciando a chegada de Cristo, a chegada de Jesus. Ele estava pré-anunciando, como ele pré-anunciou sobre a cura que viria com ele. Ele estava anunciando, essa é a característica desse Rei eterno e imortal. Desse Rei dos reis, Senhor dos senhores. O governo está sobre os seus ombros e ele é chamado de maravilhoso conselheiro. Note que o que estava sobre o ombro de Jesus que Isaías estava profetizando? O governo. No reino de Deus é necessário governarmos, dominarmos e sujeitarmos, porque esse foi o plano de Deus lá na fundação do mundo. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27, 28, ele vai falar que ele fez o homem e deu a ele domínio, ou seja, deu governo. Nós precisamos entender que ele já nos deu autoridade para exercer o governo de Deus aqui na terra, debaixo dos princípios do reino. Nós não podemos deixar o diabo fazer o que quer, as situações se levantarem e nós não usarmos de autoridade sobre ela. Temos orado por pessoas que passam por momentos de enfermidade e nós temos visto o poder de Deus agindo. Isso é usar da autoridade que recebemos no nome de Jesus. No reino de Deus existe autoridade. Não existe governo que não haja autoridade. O governo comunista, todo mundo é igual. Mas quem é que, mesmo nas nações que hoje são conhecidas como comunistas, tem um governo.
eu posso dizer, pelo que a gente tem de notícia, a autoridade lá usada com mais força. É tudo igual para todo mundo, exceto que tem alguns que são mais... Tudo é igual, todos são iguais perante a lei, mas tem alguns que são mais iguais do que os outros. Mesmo naqueles que não, esse negócio de governo, eu sou contra. Não existe reino sem autoridade. Não existe governo sem autoridade. Mas Ele nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e contra todo o poder do inimigo. Nós não podemos andar como se não tivéssemos recebido dele o que recebemos. Vem uma situação que se levanta para cair. Ah, mas 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu sei que eu não serei atingido. Meus inimigos vêm contra mim, mas por 10 caminhos vão fugir. E isso é exercer a autoridade que recebemos pela palavra e pelo poder de Deus. Não podemos deixar a situação se levantar e a gente ficar como espectador. Nós somos agentes, nós somos a autoridade desse governo. Aleluia. Eu gosto de ver alguns vídeos daqueles soldados da rainha da Inglaterra, lá do palácio, ou no geral, eles ficam lá praticamente inabaláveis. É um desafio para aquele povo. Eu imagino o treinamento deles. Eles ficam lá. Nós estivemos lá, tivemos também na Grécia, tem lá também os soldados. O cidadão que a gente estava do lado dele, até tirou foto, acho que tinha 2,20 metros, uma coisa assim, coisa pouca. Ele está lá representando uma autoridade de um reino. Agora, de vez em quando nos videozinhos, aí vê os curiosos, os turistas, vão lá, quer mexer, quer fazer gracinha. Com um grito, eles põem o povo para correr. Porque tem autoridade. Quem tem autoridade não vai correr, vai botar o outro para correr. Quem tem autoridade aqui? Quem tem que correr de você são o diabo e as suas artimanhas. Eu nunca vi nos vídeos que eu vejo do soldado da Inglaterra, vem um turista lá incomodar, perturbar, e o soldado sai correndo. Ele dá um grito e o pessoal entende. Não faça. Não se mete comigo. Porque eu tenho uma autoridade aqui. Governo é autoridade. E nós recebemos dele a autoridade. Quer já entender o benefício do reino? É você entender sobre a autoridade. E também de obediência que vem pela submissão. O Rema tem matéria sobre isso. Para que você possa entender que eu tenho autoridade, mas eu também, por andar em submissão, eu vou exercer a autoridade e ela vai funcionar para mim. O governo está sobre os seus ombros. Mas está sobre os ombros de Jesus. Mas você lembra do texto? Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, tudo que pedirdes vos será feito. Ele está dizendo, quando nós reconhecemos qual é a característica, o que é estar em Cristo, é viver segundo os princípios que Ele ensinou. E a palavra dEle em nós vamos pedir e vamos orar e vai acontecer. Isso é reino de Deus. O reino de Deus é onde você crê, se submete à palavra, anda nos princípios, e você crê e você fala e a coisa acontece. Um aleluia. Se você não tem fé para dar um aleluia em glória a Deus, é fácil para o diabo. Ah, pastor, você quer que eu fique te alegrando? Não. Eu não estou aqui para te alegrar. Eu estou aqui para te motivar e te ensinar que quando nós concordamos com a palavra opera em nós. Ele será chamado maravilhoso conselheiro. Sabe aquele amigo fiel? Eu gosto muito da música de Davi Fantasini. Amigo fiel. Ele é nosso amigo, ele é um maravilhoso conselheiro. Quando você não sabe o que fazer, peça ajuda do Espírito. Porque ele diz que ele iria para o Pai, mas ele enviaria um outro conselheiro. Isso é reino de Deus. Ter o conselho de Deus é parte do reino de Deus. Está disponível para cada um de nós.
E os conselhos são sempre conselhos de sabedoria. Note que Salomão recebeu da parte de Deus sabedoria. Pelo que diz a Bíblia, não tem ninguém que nunca foi e nem será sábio como Salomão. Não é assim? Amém. Agora, a sabedoria de Deus incluía ter 1000 mulheres? Não. Eu acho que ele não usou da sabedoria. Receber da sabedoria e não usar. Eu vou falar isso de Salomão, é burrice. Por que adianta eu receber da palavra e não usar a palavra? E não me submeter à palavra? Mas ele foi o que mais recebeu sabedoria. E pense num cara criativo para relacionamento entre marido e mulher, e homem e mulher. Ele nos abençoou com tantos textos. Mas note que mesmo ele citava a sabedoria, mas ele não estava usando para ele mesmo. Mas o que ele falou é a verdade, nos abençoa até hoje. Quando diz, ele começa no livro de... Cadê? Provérbios. Ele vai falando, no versículo 7, Provérbios 1, 7. Ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ele foi louco. Porque ele recebeu sabedoria, mas ele não empregou sabedoria como deveria. Ou empregou em partes. Mas uma das coisas que ele fala é: isso tudo é vaidade. Ele ensinou certo, mas ele era vaidoso. Lembra que nós citamos nos primeiros textos? Viver e ensinar. Ele ensinou muito bem, mas não viveu tão bem. Nosso desafio como cristãos nos dias de hoje é ouvir da sabedoria de Deus, dos ensinamentos de Deus e praticar esses ensinamentos. Aleluia. Maravilhoso conselheiro, voltando a Isaías capítulo 9, versículo 6. Deus poderoso. O que é que para Deus é impossível? Nada. Pai eterno e príncipe da paz. A paz que Ele nos dá não tem fim. Aleluia. Mas, pastor, mas e o dia a dia, as pressões? Eu sei que elas lutam contra essa paz, mas eu vou descansar na presença dEle e vou fazer o que eu preciso fazer. Aleluia. Verso 7. O seu governo, ou seja, quando Ele usar de autoridade, e a sua paz jamais terão fim. Aleluia. Reinará com imparcialidade. O reino fala em justiça, em ser imparcial. Porque muitos vão clamar pela justiça quando se beneficia dela. Mas e quanto ela cobra ser justo com o que nós fizemos de errado? Não, mas aí tem a misericórdia. Mas como é que nós podemos reivindicar de misericórdia se nós não usarmos da misericórdia? Porque justiça é receber da misericórdia de Deus, mas também é praticar a misericórdia de Deus. Tem um texto que diz que alguém foi perdoado de um valor que devia, está nas Escrituras, nos Evangelhos, e aí tinha uma dívida grande e foi perdoada. Só que quando encontrou alguém que estava devendo a ele, muito mais, disse assim: cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Não tenho. Então vai para a cadeia, vai conhecer o que é passar, vai para o SPC Serasa.
Mas a justiça sobre aquele que não usou de misericórdia foi mais severa do que ele recebeu, porque não usou da misericórdia. Imparcialidade, justiça. O que é justo? O que é digno? A Bíblia diz que isso tem que ocupar nosso pensamento. O que é certo? Queridos, quantas vezes nós ficamos com raiva, bravos com quem nos diz que estamos fazendo coisa errada? Alguém já sentiu raiva? Alguém falou, está fazendo errado? Só eu, né? Vocês são santos. A gente fica com raiva da pessoa, a gente fica com raiva da pessoa, mas a gente vai ter raiva da gente mesmo, de não ter feito o que é certo. E quando a gente está fazendo o que é errado, a raiva tem que ser canalizada para passar a fazer o que é certo. Eu fiz muita coisa errada na vida, mas a cada dia eu peço ajuda e força ao Senhor para fazer toda vez o que é certo. E não posso ficar com raiva. Aleluia. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. O amor dele, o cuidado dele, faz com que essas coisas sejam ensinadas para sermos praticantes e sermos grandes diante do Senhor. Agora, não fique com dúvida. Tudo que o diabo mais quer é atacar ou cabeça ou a cabeça. Porque se o corpo e a mente, o corpo vai estar bem, se a mente estiver bem. Ou a figura de autoridade na sua casa, na minha casa, a autoridade maior da minha casa, quando eu era criança, era minha mãe. Meu pai faleceu muito novo. Ele era novo, eu era bem novinho. Então a autoridade, quem exercia na casa, era minha mãe, que era a autoridade máxima ali. Mas na nossa casa, a autoridade máxima é o que mais tem responsabilidade no reino. Aleluia. Por isso o diabo tenta tanto contra o cabeça, ou contra a cabeça. Mas sabe que a Bíblia diz que lá no princípio, quando Deus foi resolver a situação com a serpente que havia picado Eva, diz: ele, o meu descendente, esse maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele vai pisar na sua cabeça. Nós já esmagamos a cabeça das trevas debaixo dos nossos pés. Não tem que ter medo. Agora precisamos ter consciência dessa cabeça e dessa autoridade. Lembra como Davi, ele foi lutar contra Golias? Golias gigantão, sei lá quantos metros tinha um cidadão, mas parece que era bem, bem grande. E ele começou a afrontar o exército do Deus Altíssimo, o exército de Saul. Afrontando, Davi assim: quem é esse abestado aí? Fosse no Nordeste. Quem é esse idiota? Quem é esse incircunciso? Esse que não conhece e não vive nos princípios de Deus, para afrontar o exército de Deus. E o gigante, por ser gigante, era grande. Sabe que gigante quer dizer grande, né? Enorme. E Davi, pequenininho. Mas Davi diz: eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós, como cabeça das nossas casas, do nosso lar, da nossa família, temos que ir para cima dele, em nome do Senhor dos Exércitos. Porque o princípio do governo do reino já foi nos dado. Nos foi dado o reino de Deus, para vivermos em autoridade e repreendermos todo o mal. Aí Davi pegou uma espada laser daquela guerra nas estrelas, nem tinha, e aquilo é ficção. Ele foi lá com uma pedra. O que tinha nas mãos dele, o que tem de habilidade em você para vencer o reino? É só uma pedrinha, ataca no diabo, ataca no inferno. E depois de derrubar o gigante, ele foi lá e cortou a cabeça. Porque vai que o gigante se levanta. Tudo que está sem cabeça não tem capacidade
Jesus já derrotou o diabo e os seus demônios. Mas nós, como autoridade da nossa casa, da nossa família, precisamos entender que no princípio de Deus, nós temos o governo e a autoridade. Ele nos deu autoridade para usarmos da autoridade. Líderes das suas casas, das suas famílias, não negligenciem, porque o diabo sempre vai tentar atacar a principal autoridade da casa. Somos nós que temos que cuidar e proteger os nossos filhos, as nossas esposas, os seus maridos. Se você for o único cristão, a única cristã na sua casa, ore por seu marido. São princípios do reino, para que possamos viver segundo Ele preparou. Aleluia. Você quer ver essa história de Davi, depois vai no livro de Samuel, capítulo 17, do 41 em diante, você vai ver Davi arrancando a cabeça do abestado. Amém? Diz assim, Deus é bom. Vá comigo, por favor, agora. Vou começar passando da metade, para Romanos 5:17. Romanos 5:17, vou ler pela versão Almeida, revista e corrigida, diz assim, Romanos 5:17. Porque se é pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, está falando de Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça. Diz assim, está falando comigo. Está falando comigo, com você. Muito mais. O que estava falando? Se a morte reinou, muito mais nós vamos reinar. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, Jesus Cristo. Você foi feito para reinar em vida, para viver aquela vida como no Éden, suprida, saudável, abençoada, em paz, falando com Deus todos os dias. O reino de Deus é isso, é uma intimidade com Deus e andarmos conquistando, como Ele nos criou para ser, dominando e sujeitando as situações do dia a dia. Esse é o plano de Deus, esse é um dos princípios do reino de Deus, que andarmos segundo Ele nos instruiu, nós vamos andar e reinar em vida. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Mas lembra, o profeta João dizia assim, arrependei-vos. Arrependei-vos. Nós precisamos nos arrepender se andamos no caminho errado. A Bíblia diz que se nós nos voltarmos a Deus, Ele se volta a nós outros. Ninguém está isento de errar. Porque no princípio do reino de Deus não é assim, errou, chuta. Chuta fora, bota para fora. Não, errou, se arrependa. Olhe e volte para Deus, Senhor, me perdoa. Eu vou mudar o meu jeito de ser, eu vou mudar meu jeito de falar, eu vou mudar minhas atitudes, eu vou mudar meus pensamentos, eu vou renovar segundo os princípios da Tua palavra. E assim, está falando certo. O reino de Deus vai começar a operar mais em sua vida. Deus sempre desejou vivermos como no Éden, aqui na terra. Nós oramos na oração do Pai Nosso. Seja feita a vontade dEle na terra, como já é feita no céu. E a vontade que está sendo feita na terra, tantas vezes, não é a vontade do céu. Aleluia. Jesus começou a pregar sobre isso, está lá em Mateus 4,17. Ele começou a falar, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Ele estava, primeira vez, anunciando sobre isso. Mas graças a Deus nós já ouvimos da palavra, já nos arrependemos de viver uma vida sem Deus para uma vida com Deus. Mas todos os dias devemos olhar dentro de nós e assim, eu tenho algo de qual eu devo me arrepender? Eu tenho algo que eu estou fazendo que eu deveria deixar de fazer? Para que eu possa me purificar, para poder entrar no reino dos céus. Porque não vai ser de qualquer jeito. Ah, mas essa abundância da graça vai deixar eu fazendo tudo errado entrar. Não vai. É melhorando a cada dia. É vivendo os princípios do reino de Deus a cada dia.
Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, Jesus disse. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu quero encerrar com o primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 9 em diante. Eu vou ler esse texto pela versão da linguagem de hoje da Bíblia. Primeiro livro de Reis, diz assim: Salomão orando a Deus. Portanto, 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, pela linguagem de hoje. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Salomão, um homem sábio, estava dizendo: Senhor, me dá sabedoria para eu governar, para eu liderar, para eu conduzir esse povo. O seu povo, se você é o chefe de um lar, o seu povo é a sua casa, a sua família. Se você é um povo, se você é um líder de um departamento, o seu povo é parte desse líder, além da sua própria vida e da sua casa. Se não for assim, como eu poderei governar este teu grande povo? Se não formos debaixo das instruções do Senhor, como a gente vai poder fazer o certo? Porque a justiça de Deus deveria ser a nossa própria justiça. Não, mas eu não entendo que é assim, mas como Deus estabeleceu? Porque o critério dele nos abençoar como reino é segundo o princípio que ele estabeleceu. O critério para eu entrar legalmente nos Estados Unidos é eu cumprir os critérios que o governo americano estabeleceu. Aleluia. Verso 10. Deus gostou de Salomão ter pedido isso. Sabe o que Deus gosta quando você pede a Ele sabedoria? A Bíblia diz que nós devemos pedir a Ele sabedoria, e Ele não deixa de dar, Ele não recusa. Ele não diz: mas você tanto tempo já não tem sabedoria? Ele diz: não, Ele não joga na cara que a gente ainda não tem. Mas Ele se agrada, a gente está buscando Ele para buscar a sabedoria. E Ele dá sabedoria a quem busca. Senhor, como eu posso fazer isso melhor? Isso é reino. Reino de Deus é usufruir dos benefícios, mas eu também saber, Senhor, o que eu devo fazer para receber e usufruir adequadamente desses benefícios. Quantas pessoas eu conheço pessoalmente, que foram tão abençoados por Deus, através de pessoas e situações, e abriram mão e perderam tantas coisas. Porque não tiveram a sabedoria de viver segundo os princípios do reino. O reino operou. Temos uma sobrinha que vivia com 3 ou 4 filhos, acho que na época, com dificuldade de locomoção, ganhou um carro, 0. Perdeu o carro, foi para as drogas para usar o carro. Perdeu tudo. O reino operou, mas não andar num princípio não permitiu manter. E o ensinamento do reino é falar dos benefícios do reino, mas também como eu acesso e como eu me permaneço nele. Por isso tantos ensinamentos aqui na igreja, por isso tantas correções aqui na igreja, porque nós anunciamos. Pastor, quando fala, Carol do Medeiros está aqui? Da Wanda? Não, né? Acho que talvez viesse hoje. Ela disse: eu não gosto quando o pastor Francisco prega, gosto quando Tereza prega. Ela ligava: quem vai pregar hoje? Tereza, ela vinha. Quando não era Tereza, ela não vinha. Ela não veio porque não é Tereza que está aqui hoje. Ela nem sabia quem ia pregar. Ela estava escolhendo. Mas, queridos, tanto eu como Tereza, como qualquer outro dos ministros abençoados daqui. Eu sei que nós temos aqui pessoas que já eram líderes e ministros do Senhor antes de chegar nessa igreja. Eu não posso levar crédito porque outros começaram a fazer na vida de pessoas. Mas tem outros tantos que nem se enxergavam capazes de falar nada, de fazer nada, e hoje são líderes de sucesso aqui. Então eu creio e vejo os benefícios, eu me delicio quando outros estão pregando, mas o Senhor estabeleceu nesse tempo para eu e Tereza pregarmos. Para fundamentar coisas. Mas glórias a Deus que até hoje, Senhor, eu quero melhorar como ministro,
Eu quero melhorar como servo, eu quero melhorar como homem, mesmo que eu tenha que ouvir sobre coisas que eu preciso fazer que eu não gosto. O pastor Bud era mestre nisso. Esse nunca era bom de ajustar coisas. Guto falou sobre ele ontem. Dá-me sabedoria. Se não for assim, como eu poderei governar este teu grande povo? Salomão tinha entendimento que precisava dessa sabedoria. Verso 10, eu estava começando a ler. Deus gostou de Salomão ter pedido isso. Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riqueza, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Ou seja, Deus assim, você pediu sabedoria, eu vou lhe dar sabedoria, mas justiça, paz e alegria, você não pediu, não vou lhe dar. Mas quando a gente busca com o coração correto o Senhor, Ele sabe de o que mais nós precisamos e desejamos. E olha a continuação do texto. Verso 12. Eu darei o que você pediu, darei a você sabedoria, como ninguém antes de você e nem terá depois. 13. Pero, lhe darei também o que você não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riqueza e honras, mais do que qualquer outro rei. Se pedirmos o que é certo, se andarmos diante do que é certo do Senhor, as demais coisas nos serão acrescentadas. Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso é reino. Mas eu preciso buscar o reino. E o que é buscar o reino? Buscar na palavra, conhecer da palavra, usar de sabedoria e viver a palavra. E todas as demais coisas não serão acrescentadas. Verso 14. Se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, lhe darei uma vida longa. Aleluia. Se obedecermos, teremos uma vida longa aqui na terra. Vivemos uma vida de paz, uma vida de suprimento, de abundância. Mas precisamos entender do que é o reino de verdade. Porque muitos estão anunciando o reino. Venha para cá, todos os seus problemas acabaram. Eles estão debaixo dos nossos pés, mas para viver esta posição de autoridade, eu preciso me submeter aos princípios de Deus e da sua palavra. Não aos caprichos de quem quer que seja. Mas uma coisa eu tenho para mim. Hoje meu líder espiritual maior é o apóstolo Guto. Se ele disser para mim, vai, eu vou. Se ele disser, fica, eu fico. Se ele disser, vai para o lado, eu vou para um lado. Se ele disser outro, eu vou para o outro. Porque eu confio no caráter dele. Eu confio na integridade daquele homem. Ah, mas é fazer os caprichos dele? Não, eu entendo que ele vai ser usado por Deus para guiar caminhos na minha vida. Como aquele que busca sabedoria, eu busco sabedoria naqueles homens que já viveram e já venceram pela fé. E tem uma coisa que eu me inspiro e me espelho muito, tanto eu fazer isso no pastor Bud, quanto eu faço em Guto. Humildade. Humildade. Eu não vejo naquele homem nenhuma soberba, ainda que possa. Eu recentemente estava vendo uma reportagem sobre algumas igrejas, inclusive muitas delas, infelizmente, dando escândalo aí na mídia, entre várias situações. Aí o ministério que eu tinha, assim, como um ministério gigante, eles têm 500 igrejas. Eu achei que tinham 2.000. Nosso ministério tem 560 igrejas. Nós somos um ministério grande. Mas Guto não diz assim, eu sou o apóstolo. Ele diz, eu sou seu servo. Eu estou aqui para cooperar para o seu crescimento. Nós estamos aqui para cooperar para o seu crescimento, para te fortalecer. Aleluia. Eu queria chamar um grupo de música. Aleluia. Pai, eu te agradeço, porque o teu reino já chegou. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina
aos princípios e os benefícios. Obrigado pela sabedoria, Pai, para ouvir a Tua voz e para seguir a Tua voz e obedecer a Tua voz. Não seremos como Salomão, que recebeu da sabedoria do Senhor, mas não usou a sabedoria na sua plenitude. Ele usou para muitas coisas e fez assim bem, mas tiveram vários princípios que ele não andou segundo as Tuas instruções. Pai, eu Te agradeço, porque o Senhor nos instrui na Sua palavra. O Senhor nos instrui pelo Seu Espírito. E eu sei que o desejo do Seu coração, como é o desejo do meu coração, vendo esse povo, vivendo o céu na terra, vivendo a Tua paz, a Tua alegria, a abundância de suprimento em toda a sua existência, enquanto estivermos aqui, e será longos dias e dias de paz, dias de alegria, a vida do lar, a vida abençoada que o Senhor nos deu, Pai, é parte do Teu reino. Eu Te rendo graças, porque o Senhor tem nos instruído a andarmos em vitória todos os dias. No nome de Jesus. Vamos adorar um pouquinho o Senhor. Eu vou sondar se tem algo a mais que o Senhor queira tratar conosco antes de passarmos para as próximas etapas. Em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Eu estava aqui orando e o Senhor me orientou a te dizer uma coisa. Você lembra da sua conversão? Você lembra o que Ele tratou com você o dia que você nasceu de novo? Quando Ele falou com você sobre essa nova vida. Eu queria que você gastasse um tempo resgatando aquilo que você falou com Deus e que Deus falou com você no dia que você nasceu de novo. Porque possivelmente esta é uma instrução que Deus te deu naquele momento, mas vai te acompanhar todos os dias da sua vida. E são estas instruções que nos fortalecem. Eu lembro, como se fosse hoje, 27 anos atrás, quando eu decidi por entregar a minha vida ao Senhor, e o que Ele falou comigo, e o que eu recebi dEle. E aquela palavra me sustenta até hoje, porque Ele me resgatou para um propósito. Ele falou comigo e por isso eu decidi entregar a minha vida a Ele. Eu queria que você resgatasse isso na sua memória, para que você possa lembrar do como foi e aquilo que te fortalece até hoje. Amém? Vamos adorar enquanto isso. Se vocês conseguirem tocar enquanto pensam, meditam. Em todo tempo Tu és tão
cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Queria chamar os ministros que se graduaram ontem da Escola de Ministros Rema 2024 em São Paulo. Quem estiver aqui, pode ser que não tenham todos, mas você está, venha. Eu sei que o apóstolo Guto ministrou o coração de vocês. Olhem para mim. Depois eu peço vocês olharem para o povo. Primeiro vem a minha parte. Vocês estavam lá e Bispo Guto, o apóstolo Guto, ministrou do coração dele para vocês. Quando eu fiz a escola de ministros, 2013, foi isso, Antônio? A Roseli estava lá junto, eu, Antônio, Osana, Tereza e Roseli, não foi? E outros, depois. Eu lembro que eu pensei assim, ninguém deveria iniciar exercendo um chamado ministério sem fazer escola de ministros. Porque eu vi os benefícios dos ensinamentos. Eu vi a firmeza de princípios. Mas eu mesmo comecei sem ter a formação e a graduação. Então Deus, Ele pode fazer dessas coisas. Mas uma vez que eu receber do conhecimento e dos ensinamentos, eu não posso mais viver sem usá-los. Recebemos de sabedoria, da palavra, do Espírito, de pessoas. Não vamos ser como Salomão em alguns casos, que não usou da sabedoria. Nós precisamos ter essa sabedoria e usar dessa sabedoria. Agora, ficam de frente para o povo, por favor. Povo de Deus que congrega aqui na Lapa, ou que nos visita hoje. Esse é um povo que foi treinado, ajustado, confrontado, desafiado por um ano, num nível muito superior ao Rema. Rema tem um desafio, mas é melzinho na chupeta comparado com a escola de ministros, porque estava formando e forjando ministros, para que não sejam mimimi, para que não seja, não, é para ser homem e mulher de Deus, que estão diante de um povo, e a Deus prestarão contas. Cada um de nós prestará conta diante de Deus, do que recebeu, e o que está fazendo com o que recebeu. Então andem na palavra, andem no caráter, andem nos princípios que são de Deus, e foram ensinados nestas escolas. Eu me alegro por vocês. Você pode dar uma salva de palmas para esses abençoados? Foi com esforço. Foi com esforço. Ainda antes de vocês se moverem. Tem o videozinho? Chegou o vídeo. Pode colocar? Viram agora, vamos ver todos aqui. Depois eu ainda quero fazer outras coisas com vocês. Deixa eu sair daqui. Isso fazia com que os céus se abrissem para ele. Eu aprendi debaixo desse homem, irmão. E hoje eu estou vendo que para essa geração que está vindo agora, a gente precisa de pessoas que tenham a mesma força. Eu não digo a mesma personalidade, eu digo a mesma força de crer na palavra, segurança, firmeza. E minha oração por você, que é da escola de ministros, é que você se levante mesmo, sabe? Que você faça valer esse tempo de sacrifício que você fez aqui de um ano, que eu sei que não foi fácil. Alguns tiveram que ajeitar a vida porque estava torta em algumas épocas, e você teve que ajustar suas finanças, sua vida. Alguma coisa teve que acontecer, porque Deus, Ele não quer que você passe de qualquer jeito. E você foi esticado mesmo. Eu não tive pena nenhuma de você, sabe por quê? Porque agora a sua vida é melhor, irmão.
Eu gosto é assim, amostradinho. Voltem aqui, por favor, de frente para o povo. Se você está aqui no salão e também é graduado da escola de ministros, vem aqui do lado dessas pessoas. Está achando que é só para eles, né? Já é graduado há mais tempo. Tem que ser ainda melhor testemunho. A Roseli Talandei? Não pôde vir hoje, como Tereza também. E tivemos outros graduados que nem fazem parte da nossa igreja, ou até que se desviaram da fé. Como alguém consegue, depois de tal grande revelação, tamanha grande revelação, se desviar de algo tão bom? Mas graças a Deus por esses homens e mulheres que estão aqui para que você, igreja, receba deles e cobre deles. Porque eu cobro. Que meu papel é ajudá-los a permanecer na verdade da palavra. Amém? Pode dar uma salva de palmas agora para esses todos. Aleluia. Bruno também é graduado e está lá dando aula no DI. Amém? Temos outros graduados que não estão aqui, mas saiba que eles estão aqui para te servir, para te abençoar, para te proteger, para te guardar e para te ensinar por aquilo que vivem. Amém? Não vamos ensinar o que nós não vivemos, mas aquilo que vivemos diante da palavra. Amém? Podem voltar aos seus lugares. Aleluia. Oh, happy day. Oh, aleluia. Nós vamos, para aqueles que desejarem, é claro, a imposição de mãos é algo que o Senhor preparou para aquele que creem. Porque nós não podemos, lembra daquele paralítico que estava na porta formosa? Ele olhou para Pedro e João esperando receber de alguma coisa, por isso que recebeu. Eles não passaram por ali e viram aquele aleijado assim: você não quer receber uma coisa? Não, não quero nada não, mas venha cá. Você precisa desejar, você precisa crer, você precisa querer. Nós estamos aqui para derramar de uma unção, para lhe capacitar a fazer algo ainda maior esse ano. Eu queria chamar a diretoria junto comigo, para que possamos impor as mãos sobre vocês. Se vocês puderem segurar um pouquinho aí em cima, depois quem quiser desce, a gente vai orar e ministrar também. Nós vamos fazer de uma forma organizada. Eu pedi a Ana, amém, para nos guiar e nos orientar. Siga a orientação, porque a obediência é bênção, amém. Nós vamos fazer de uma forma organizada. Nós não vamos, pastor, me dá uma palavra. Se eu tiver uma palavra para você, depois que terminar, eu dou. Mas nós vamos impor as mãos. Não é para ler o Salmo 129, 119. É para impor as mãos. Porque não diz na Bíblia, lá no livro de Atos capítulo 6, que eles fizeram uma oração de meia hora e depois impuseram as mãos. Eles impuseram as mãos. Mas é assim? É assim que diz a Bíblia. Eu não preciso dizer Sharmanaias, Conga Pumanaike, Bala House, não precisa dizer nada disso. Impor as mãos e eles vão receber. Amém? Já conversei com a diretoria sobre isso, nós vamos ser breves. Vou receber de qualquer jeito? Nunca a unção será transmitida de qualquer jeito, porque ela não é nossa, ela é de Deus. Então, se você crê e deseja, Ana, oriente aí a turma. Vai ser por fileira? Pronto.
Fique aí. Aliás, vamos fazer assim, Ana, venham por aqui, para a fileira toda e nós vamos orar todos por essas pessoas, pôr as mãos todas sobre elas. Está pequeno, então, todo mundo aqui, enfileirado, de frente para mim. Eu vou começar por aqui, vou terminar lá, e vamos orar, todos nós vamos orar por todos, impor as mãos sobre todos vocês. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado. Recebe da unção. 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 És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca
seus juízos e os seus caminhos. Com profundas riquezas e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Com profundas riquezas, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. E quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos.
Ei, caralho. Ei, tem um bêbado aqui no altar. Debaixo da unção. Muitas vezes parecemos embriagados. Foi assim que pensaram quando veio o Espírito Santo pela primeira vez. Acharam que estavam bêbados. Não, estavam cheios do poder, da graça, do favor. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que faz. Obrigado, Pai, porque todos recebemos do Senhor. E cremos, Pai, que teremos os últimos dias do ano mais fortalecidos e abençoados, cumprindo os planos deste ano. E os anos que vêm ainda serão maiores e melhores, segundo o poder da Tua vontade. Te agradecemos no poder do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você se alegra? O que Deus está fazendo? Antes de mandarmos você, dispensar você para voltar ao seu lar, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Glória a Deus pela sua vida. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nós temos outro amadinho ali, graças a Deus. Nós temos esse casal abençoado aqui. Queríamos que você viesse aqui para te abençoar, te presentear. Nossa igreja se alegra em te receber. Amém. Aleluia. Eu não sei se é músico, mas esse moreno tem a pinta de músico. Eu estava olhando para ele e falei assim: Senhor, traga os músicos. Traga mais tecladistas. Você notou que nós estamos sem tecladista? Estamos crendo, passando por um momento de oração para o nosso amado Glieber. Ore por ele. Amém. Precisamos que ele esteja bem para receber muito do Senhor e transmitir a nós. Como todos os instrumentos. Glória a Deus. Eu estava aqui olhando para Robson. Robson, desde que eu conheci, há 17 anos atrás, mais ou menos, em torno disso. Ele ainda era de menor. Não, brincadeira. Ele já servia ao Senhor na música. Os outros eu não conhecia há tanto tempo. Acho que de todos os músicos que conheci, foi mais tempo foi o Robson. E ele continua fazendo. Sem reclamar. Porque o chamado de Deus, por isso que eu pedi para você lembrar daquilo que Deus falou quando você nasceu de novo. Eu não posso reclamar de fazer aquilo que Deus falou para eu fazer no dia que eu nasci de novo. Porque Ele me chamou, me salvou, não foi por causa disso, mas assim que Ele me salvou, Ele disse assim: eu tenho algo para falar com você. Leva essa palavra para transformar a vida de pessoas. Pelo contrário, eu fico grato a Deus por ter tratado comigo e pela vida de Robson por ser fiel ao Senhor, naquilo que o Senhor tem o chamado, e para cada um de vocês que tem sido fiel ao que Deus chamou você para fazer. Isso alegra o meu coração, mais do que qualquer coisa. Amém? Mais algum aviso final antes de encerrarmos? Como diz na palavra, e foram para suas casas. Amém? Então vá em paz, dá um abraço no irmão, na irmã, que você ainda não abraçou. Você já abraçou? Não tem problema de dar de novo. Mas aquele que você não abraçou ainda, se apresenta a ela: eu sou fulano de tal. Tem gente que está na igreja, você não conhece ainda. Tenho certeza. Se apresenta: eu sou fulano de tal, estou aqui, somos irmãos. Amém?